Então fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Hoje é dia de decisão e decisão é aqui no canal Vasco Connection. Hoje a bola rola 7 horas da noite aqui. Tem pré-jogo, jogo, pós-jogo. Se inscreve aqui embaixo, tudo de graça. Sobe o like aí, habilite o sino das notificações, compartilhe o vídeo com geral. Vamos com tudo, porque é decisão contra o Cruzeiro e transmissão. Pré-jogo, o jogo e o pós-jogo aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, galera. Confirma, você dê essa moral aí, vamos com tudo para cima do Cruzeiro. O Vasco, né, pode voltar dessas duas viagens, uma para Minas Gerais, outra para Curitiba, com um problema envolvendo Série B totalmente resolvido, tá certo? Vou explicar por quê já já. Antes eu quero falar do jogo Brasil e Argentina ontem no Maracanã. Que coisa, hein, gente? Foi lamentável as cenas ontem, cenas lamentáveis, porque a falta de organização aqui do Brasil realmente tem que se lamentar. Não tem como dizer outra coisa. Primeiro, temos uma seleção limitada, né? E o pior é que você olha para frente e você não enxerga um futuro na seleção brasileira, não. E eu não enxergo um futuro brilhante, não. Os nossos craques, né? Eu vejo alguns jogadores como o Talisca, que não é convocado, não entendo por quê. Né? O Felipe Coutinho, gente, Felipe Coutinho tem 32 anos, 33 anos. É craque de bola. Ele exerce uma função que a seleção brasileira não tem. O Douglas Luiz arrebenta na Premier League e não é titular da seleção. E você olha a seleção em campo, com todo respeito, Rafinha é jogador de clube. Os dois laterais, Jesus amado. Aí o time da Argentina, sempre concentrado, com excelentes jogadores e tal. O Brasil estava indo mais da vontade e a Argentina... Eu tenho que falar a verdade. Né? Eu tenho que falar o que eu assisti do jogo ontem. A Argentina sempre concentrada. E assim, venceu o jogo foi merecido. Merecido. 1-0, venceram. Ponto. Não tem que ficar aqui arrumando desculpinha. Outro assunto. Voltando naquele... Poxa, os caras... Imagina você, torcedor brasileiro, pega um avião, vai para a Argentina assistir um clássico desse tamanho, chega na Argentina espancado, entra no cacete lá na arquibancada. Imagina você. Gente, Brasil e Argentina é Flamengo e Vasco. É Flamengo e Vasco. Divide as torcidas, pô. Cordão de isolamento. Cada um no seu quadrado. Ponto final. Pô, setor misto. Pô, Brasil e Argentina, setor misto. Foi lamentável. Foi, assim, mais um erro absurdo, tá? Da organização do evento, né? Que é a CBF, junto com a Conmebol, que realmente eu não consigo acreditar como esses caras conseguem errar tanto, tá certo? Então foi lamentável, foi feio. E parabéns aos jogadores da Argentina que saíram de campo. O Messi puxou o bonde, vambora, vamos jogar. Eles estão batendo no nosso povo. Foi essa a resposta dele. Eles estão batendo no nosso povo, eles estão dando paulada no nosso povo que veio aqui torcer pela gente. A gente vai entrar em campo, vai jogar, como se nada tivesse acontecido. Pô, é brincadeira, é lamentável. Eu fiquei com vergonha. E parabéns aos vascaínos ontem que fizeram festa no Maracanã. A torcida do Vasco ontem cantou no Maracanã. E o canto da torcida do Vasco reina dentro do Maracanã mais uma vez. Em um jogo que não era nem do Vasco, era da seleção brasileira. É incrível. A nossa torcida é incrível. Temos que nos orgulhar. Essa aqui é a grande verdade. Agora, vamos virar a chavinha, vamos sair desse assunto e entrar no assunto decisão do Vasco. Eu quero falar sobre... Olha, tem um meia aqui, um meia atacante, tá aí na capa, o Estrela. Gente, o que esse menino joga é um absurdo. Camisa 10 autêntico, camisa 10, Fernandinho, que falta na seleção brasileira. Tá? O menino é muito novo? É. Mas vai chegar um tempo em que o Estrela vai ser, ou será, um dos convocados para a seleção, para ser mais exato ainda. Isso por quê? Porque eu estou falando de um craque, de um menino que é habilidoso, tem bola parada. Tá na capa aí, você tá vendo também. Tá? Gente, novo camisa 10 do Vasco, em pouco tempo, esse menino vai brilhar com a camisa 10 do Vasco. Tá? Quem sabe aí, após o término do contrato do Dimitri Payet, o Estrela não assuma essa camisa. Né? Realmente, o Vasco sempre foi um clube formador. Agora, é uma geração que sempre defendeu a seleção brasileira e o Vasco e tal, as gerações do Vasco, né? Então, assim, realmente chama atenção o futebol desse menino, tá? É um menino que vocês... Eu sei que muita gente não tem oportunidade de ver,
e tal, ver um jogo ou outro, mas eu transmiti a base e o Estrela eu conheci bem novinho. Esse menino, o nome dele já diz, né? Estrela, camisa 10, autêntico, habilidoso, sai pro jogo, sabe cadenciar, sabe driblar, bate bem falta. Então, assim, é um desses jogadores diferentes, né? Que surge mais uma vez no Vasco, tá certo? Bom, falando agora sobre esse jogo, esse clássico, né, contra o Cruzeiro, eu disse aqui no início do vídeo que o Vasco pode voltar com esse problema envolvendo Série B resolvido, dessas duas viagens, né? Vasco hoje em Belo Horizonte, aliás, parabéns para a torcida do Vasco, que recepção, hein? Eles receberam o Vasco ontem, o elenco do Vasco, com uma festa absurda em Belo Horizonte. Então, assim, a torcida do Vasco, ela é diferente, cara. Ela é diferente no Brasil inteira. Então, quando, vamos fazer pesquisa, pelo amor de Deus, preste atenção na torcida do Vasco. Né? Não precisa, aliás, nem precisa das pesquisas aí, na minha opinião, pesquisas mentirosas. Porque a torcida do Vasco não é quarta, não é terceira, a torcida do Vasco briga lá com o Flamengo, ou com o Corinthians, né, que eles colocam aí na mídia que tem a segunda maior do Brasil. Aonde? Em São Paulo? Porque o Brasil inteiro é Vasco. Eu acho isso incrível, tá certo? Então, parabéns aos vascaínos que receberam, né, o Vasco ontem no aeroporto de Belo Horizonte. E o Vasco pode sim voltar com esse gente, o Vasco empatando com o Cruzeiro, enfim, conquistando 4 pontos nesses 2 jogos. Na minha opinião, o Vasco já se livra da zona de rebaixamento, tá? É um jogo hoje, e vai ser um jogo difícil, é claro que teremos a equipe do Cruzeiro, fora de casa, sem público, pressão gigante em cima dos caras. Mas assim, se o Vasco jogar do jeitinho que vem jogando, né, sempre com muita vontade, muita força, fé e determinação, o Vasco traz esses 3 pontos aí de Minas Gerais. O Vasco relacionou, o Ramon Dias relacionou para os 2 jogos, tá? Você vai ouvir aqui o nome do Paulo Henrique, mas o Paulo Henrique viajou com o elenco por conta do jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. Esse jogo contra a equipe do Cruzeiro está suspenso, mas ele viajou com o elenco. O Vasco está fazendo uma viagem dupla, né? Pode-se dizer assim. O Vasco, o Ramon, na verdade, convocou os seguintes jogadores: Alex Teixeira, Capasso, Figueiredo, Gabriel Dias, Gabriel Peck, Raus, Ivan, Jair, Jefferson, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes, Matheus Carvalho, Medel, Miranda, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Praxedes, Puma Rodrigues, Robson, Rossi, Sebastião Ferreira, Serginho, Verrete, Zé Gabriel e Zé Vitor. Gente, o Vasco pode ter uma novidade no ataque, tá? Porque o Rossi deve conquistar a vaga do Alex Teixeira. Então, o Alex deve voltar para o banco de reservas e o Rossi voltar para o time titular. Rossi, segura a onda, vai na boa. Não queremos que você se machuque nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Está voltando hoje de lesão, um cara que é muito importante, vai ser muito importante, principalmente nessa reta final, né, e tudo mais. O provável Vasco para esse jogo, gente, Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon, Puma porque o Paulo Henrique está suspenso, tá? Maicon e Medel na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e o Rossi, né, que vai jogar mais no ataque do que no meio campo, Gabriel Peck e Verrete, né, o técnico Ramon Dias. Assim, o que o Ramon Dias está fazendo aqui? Está centralizando o Paulinho como meia, Praxedes como segundo volante e abrindo 3 atacantes, 2 jogadores de velocidade dos lados, Gabriel Peck e Rossi, e centralizando dentro da área também o Verrete, que é um cara sensacional, sabe o que faz com a bola, né, dentro da área. E se o Cruzeiro não marcar, olha o provável time do Cruzeiro: Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castanho e Marlon, Matheus Jussá, Felipe Machado e Matheus Vital, Nicão, Bruno Rodrigues e Rafael Papagaio, técnico Paulo Tuori. Na boa, de coração, com todo respeito, o Cruzeiro vai ter que jogar muito para tirar ponto do Vasco. Se o Vasco jogar organizado, se o Vasco jogar com as jogadas ensaiadas e com inteligência, o Vasco traz 3 pontos de Minas. Não estou pregando facilidade aqui não, gente. Eu estou falando a verdade. Sabe, você aí do outro lado, Eduardo, não vamos pisar, não estou pisando em ninguém. Estou falando a verdade, temos que analisar o futebol, pô. Fortaleza e Cruzeiro foi uma pelada. O jogo foi horroroso. Ninguém jogou nada. O Cruzeiro achou aquele gol impedido lá. Então, assim, vamos falar a verdade aqui. Se o Vasco jogar firme e deixe seu palpite aqui, seu placar e tal, eu aposto 2-0 Vasco. Aposto 2-0 Vasco. Gol do Verrete e um do Rossi, que tá voltando hoje. Pronto. Tem um Paulinho ali também, bate muito bem na bola. Mas enfim, gente,
É isso, daqui a pouco tem transmissão ao vivo aqui, daqui a pouco a bola rola, se inscreve aqui embaixo, vamos com tudo, vamos para cima do Cruzeiro, vamos voltar com esse problema envolvendo Série B resolvido, como eu disse aqui no início do vídeo. E é isso, galera, eu estou muito nervoso, mas confiante também nessa camisa aqui, ó, a nossa camisa, o nosso manto. Isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.